Enquanto o irmão vai colocando o hino, eu quero deixar um versículo que o Senhor falou essa semana no meu coração, amém? Está lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, apenas o versículo 13, perdão, o 12, do 12 ao 14. 1 Crônicas 13, do 12 ao 14. Diz assim: naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o Gate. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o quanto tinha. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. A diferença, irmãos, da casa onde a arca do Senhor ficou, porque se você for ler a palavra, a arca do Senhor, ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E a Bíblia não vai citar em nenhum versículo que o Senhor se manifestou ali. E Abinadab, ele era sacerdote. E a Bíblia vai nos dizer que durante 20 anos essa arca fica lá, até que Davi sente no seu coração de trazer a arca de novo, né, para Jerusalém, para Judá. E Davi fala assim: não, vamos buscar a arca do Senhor. E nisso eles preparam um carro novo, preparam os animais para trazer a arca, só que eles fazem errado, porque há um princípio, há uma ordenança na palavra de Deus, que a arca ela só poderia ser carregada nos ombros pelos levitas. E a Bíblia diz que eles colocam no carro e os bois puxam a arca. Ali já estava errado, um dos princípios já tinha sido quebrado. E no meio do caminho, a Bíblia diz que os bois, eles se tropeçaram, escorregaram, e Uzá, um dos filhos de Abinadab, que também era sacerdote, não teve a reverência que deveria ter tido e foi segurar a arca do Senhor. E a Bíblia diz que ali Deus o feriu e ele morreu, porque não teve temor do que eles estavam levando. E aí Davi se entristece. E no capítulo 13, a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi vai consultar o Senhor e fala: meu Deus, e agora? Como que eu vou trazer essa arca? Aí Davi volta para a palavra. Davi volta para os princípios de Deus. E é onde ele quer fazer certo, da maneira do Senhor e não da maneira dele, não da maneira que ele achava que era certo. E assim também é nós, quando nós queremos trazer a presença, quando nós queremos carregar a arca, a presença de Deus, mas não temos a reverência que deveríamos ter de honrar o Senhor nas nossas vidas, com as nossas atitudes, com as nossas renúncias. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que eles fazem o certo. Aí eles colocam os levitas, e os levitas vêm trazendo novamente a arca nos seus ombros. Então eles decidem deixar na casa de Obed-edom. Quem era Obed-edom? Era simplesmente um cantor, era também um levita, né, que estava ali no meio do povo de Deus e que adorava ao Senhor. E ele aceita deixar a arca na sua casa. E somente 3 meses, irmãos, que a arca ficou ali. A Bíblia vai nos relatar em 2 versículos que o Senhor se fez presente nesses 3 meses e abençoou grandemente a sua casa. Glória a Deus. E às vezes nós não entendemos. Por que será que eu carrego, né, a presença do Senhor e nada acontece na minha vida? Por que será que eu não manifesto os dons do Espírito Santo? Por que será que eu não estou gerando frutos na presença de Deus? O Espírito Santo falou muito isso comigo. Quantos anos faz que você está na casa do Senhor? Quantos anos faz que você ouve, né, sobre a presença de Deus? Porque temos que ter relacionamento com o nosso Deus. E relacionamento a gente só constrói no secreto, não é aqui no culto, como foi falado aqui na palavra. Não é no dia da Santa Ceia, não é quando nós nos reunimos, mas é lá no nosso secreto, é no nosso dia a dia. É lá dentro do teu trabalho com aquelas pessoas difíceis, é lá dentro do teu trabalho com o teu chefe,
e quer pisar em você, e você tem que engolir, porque você é cristão, porque você é de Cristo, porque você tem que levar o exemplo do Senhor. É lá dentro da escola, com seus colegas, que falam para você que você é cafona, você não faz isso, você não faz aquilo, mas é você honrando o nome de Cristo no secreto, é Ele vendo no secreto, que nós realmente estamos honrando a presença dEle, amém? É isso que o Senhor falou ao meu coração, e eu quero louvar o Senhor com esse hino. A igreja conhece. Glória a Deus, aleluia. E diz: eu vou orar. E é quando nós oramos que Deus se manifesta na nossa vida. É quando nós oramos que Ele vem, nos revela o secreto dEle, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem souber, me ajude em nome de Jesus. Glórias a Deus.
tu se revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu se revelas a mim. Amém, igreja? Glória a Deus.